Mas eu espero que você tenha pegado seu chá, sua água, seu café, sua Coca-Cola, seu suco, ou o que quer que seja, sua bebida para acompanhar. Porque vocês sabem, quando eu começo a falar, eu falo bastante. A verdade é essa. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu espero que você esteja bem e que esteja preparado para falar sobre livros, que é o assunto do vídeo de hoje. Bom, esse período de final de ano para início de ano, hoje é 27 de dezembro, quando eu estou gravando esse vídeo, e é um período em que a gente geralmente faz uma retrospectiva a respeito do ano, ou que está terminando, ou que acabou de terminar. No meu caso, a primeira opção. E fazendo essa avaliação retrospectiva, não posso deixar de avaliar aquilo que me acompanhou em alguns meses com mais presença, em outros meses com um pouco mais de escassez, mas que não me deixou de acompanhar do primeiro dia ao último dia do ano. Estou falando de livros, é claro, e nesse vídeo a proposta é que eu avalie junto com você os livros que eu li ao longo deste ano. Os livros que estão aqui, a minha filhinha é uma pilha pequena, se você for comparar com outros influenciadores, mas a vida acontecendo, né? A gente idealiza uma coisa e acontece outra e tá tudo bem. A ideia aqui é que eu consiga passar para vocês aquilo que eu li fazendo essa avaliação. Então vamos lá? Eu vou dividir por meses para facilitar essa visualização do meu ano, certo? De uma maneira geral. Então, o primeiro livro foi esse daqui, A Literatura como Remédio. Tem como subtítulo Os Clássicos e a Saúde da Alma. Essa capa é bem sugestiva, né? Com várias cápsulas, alguns comprimidos, algumas drágeas. É uma edição bem bonita, como vocês podem perceber. Bom, esse livro aqui eu iniciei no ano passado e eu terminei nos primeiros dias deste ano. Tem algumas marcações, como vocês podem perceber. Ele parece ser capa dura, mas ele não é capa dura. É uma capa um pouco mais estruturada. Foi um livro que eu dei 3 estrelas. É um livro em que ele trata a literatura como uma forma como um remédio. Porque dentro da medicina, dentro da área médica, a gente tem que medicamento é aquele que tem um princípio ativo, uma droga. Remédio pode ser um abraço, pode ser um chá, pode ser uma conversa, pode ser um livro, pode ser literatura. A literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. Aqui ele propõe uma visão da literatura como uma visão para a cura da alma. É um livro que eu pretendo reler. É um livro que ele perpassa por esses conceitos. Ele vai falar muito, o Dante Gallian, que é o autor, ele vai falar muito sobre a história de vida dele e como ele instaurou a literatura como remédio, não só para ele, mas para outras pessoas, através de clubes de literatura clássica especificamente. E como as pessoas superaram os desafios dos clássicos, que é algo que, se você viu o meu vídeo de 12 livros para 2026, você reparou que eu tenho um pouco desse receio, e eu acho que é um receio que todos nós partilhamos. Mas esse livro aqui traz como leveza que, quando a gente compartilha essas dificuldades e quando a gente compartilha os nossos insights ao longo das leituras, especificamente de clássicos, que é o foco do livro, a gente vai se identificando em nossas dificuldades e em nossas facilidades. E isso é muito bom porque transforma, a literatura como um todo transforma. E os clássicos mais ainda, porque se você pega um livro aleatório, por exemplo, esse aqui, achei muito bom. Não é de literatura em si, é um não ficcional, mas que eu gostei. Ele não é um clássico, mas eu gostei. Imagina um clássico, a sua importância, porque isso aqui tem uma importância pessoal para mim, mas imagina um clássico que teve a sua importância marcada na história. A sua importância não só para uma, 2 pessoas, mas para muitas pessoas. Então ele tem algo ali que fala, conecta com a humanidade, conecta com a alma humana, conecta com os nossos sentimentos mais profundos. Então isso tem a sua importância reconhecida. É importante que a gente, ali, minimamente tenhamos um conhecimento raso ou dentro das nossas limitações, mas que tenhamos um conhecimento a respeito desse material que foi produzido e que durou por tanto tempo. Então, essa proposta, esse livro é maravilhoso. Eu vou ler a sinopse dele para vocês terem uma ideia do que esperar. É um livro que eu gostei, eu dei 3 estrelas para ele.
e é um livro que eu pretendo reler para absorver mais. Eu dei 3 estrelas por quê? Porque eu achei interessante, mas às vezes ele se prende, eu sinto que ele se prende muito na história dele, na história pessoal dele. E aquilo dali, honestamente, não me interessa. Não me interessa tanto, então eu fiquei postergando essas partes, fiquei empurrando com a barriga essas partes. Mas mesmo ainda dentro dos capítulos em que ele fala da história de vida dele, que se entrelaça com a história dos clubes de leitura, que traz essa ideia da literatura como remédio, ainda assim dá para tirar bons insights, mas eu dei 3 estrelas. Sobre a sinopse. Não há dúvida de que a leitura dos grandes clássicos da literatura universal seja um meio privilegiado para o nosso desenvolvimento intelectual e cultural. Mas e se nos disséssemos que, além disso, essa leitura pode nos curar de muitas doenças da alma? Baseado numa experiência desenvolvida originalmente numa escola de medicina, este livro fala sobre um experimento, o laboratório de leitura, que, partindo da leitura e discussão coletiva dos clássicos, tem propiciado um poderoso efeito humanizador e terapêutico que vem transformando a vida de muitas pessoas. É isso, ele começou dentro da escola de medicina e depois expandiu para o mundo. Ainda em janeiro, eu iniciei esse livro aqui, Pronto Socorro, que eu não terminei. Mas que E eu não terminei, eu expliquei, né, no vídeo... Eu expliquei em um vídeo recente, eu não me recordo agora qual foi o vídeo. Mas eu expliquei sobre esse livro aqui, do porquê eu não ter terminado. E porque eu queria ler um capítulo por dia, porque são capítulos curtos, mas acaba que eu esqueço. Então, pra terminar ele, eu tô postando todo dia um vídeo curto aqui no YouTube, um shorts de cada capítulo. E assim eu vou terminar ele. Fiz as contas, não vou terminar este ano, mas vou terminar no início de 2026. E estou gostando. Estou gostando. É um livro, não vou me alongar muito, porque eu já falei dele, acho que até muito desse canal. Mas é um livro de mensagens curtas para quando você está precisando de socorro. É um pronto-socorro. Aqui nos títulos ele fala, no sumário, ele fala exatamente a que recorrer em qual momento. Mas eu estou lendo ele corrido. E estou lendo agora com vocês. No mês de fevereiro, eu terminei o livro Inteligência em Concursos, do professor Pierre, que eu dei 5 estrelas. É um livro que eu li no Kindle, portanto eu não estou mostrando ele aqui, mas eu vou atrás da capa para mostrar ele aqui para vocês. Se eu não me engano, é um que tem a capa amarela. Vou mostrar para vocês. É um livro maravilhoso. Eu já tinha ouvido falar do professor Pierre, eu assisti algumas palestras dele aqui no YouTube, e é um livro maravilhoso, que ele te dá vários bizus de como estudar, de como desenvolver essa inteligência em concursos. Não apliquei muitos dos bizus dele, porque eu fui uma pessoa relaxada mesmo, tá? Com relação a isso. Mas é algo que, se você se empenhar, você percebe a diferença. Você tem um outro olhar. Ainda em fevereiro, eu comecei e terminei Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. E aí eu vou mostrar esse livro aqui, que vai aparecer outras vezes aqui, porque esse livro é parte de um box. E esse aqui é o volume 1, são 4 volumes desse box. Esse aqui é o volume 1 e contém 3 livros. O primeiro livro é Um Estudo em Vermelho, que foi publicado em 1887. Foi um livro que eu gostei. Gostei ainda mais por ser um livro que eu li em conjunto com uma amiga que tava tateando nesse mundo da literatura e disse assim, cara, eu gostei muito, tô gostando desse livro. Indiquei pra ela 100 Anos de Solidão, que eu já tinha lido, ela tinha gostado bastante, e depois comprou Um Estudo em Vermelho. Aí eu disse assim, papai tem esse livro. Ela disse, vamos ler juntas? Eu disse, por que não? Comecei a ler com ela. E aí lemos juntas, eu um pouco atrasada, né, porque ela já tinha iniciado e ela terminou muito rápido. Depois que eu engatei na leitura, eu entendi porque ela terminou tão rápido, terminei bem rápido também, porque é um livro muito bom, muito gostoso, um clássico, interessantíssimo. Como eu tinha acabado de ler um livro, falando bem a respeito de clássicos, nada melhor do que ler um clássico posteriormente. E é um livro que eu indico muito pra você, tá? Eu dei 4 estrelas, porque eu não me recordo agora por quê, mas eu lembro que tem algumas descrições que eu achei um pouco chatinhas,
alguns momentos que eu achei um pouco enfadonhos, então eu dei 4 estrelas. Mas é um livro que te prende muito rápido, que é bem curto e você termina muito rápido. E você vai poder riscar, dizendo assim, li um livro de Sherlock Holmes, li um clássico. É muito bom, maravilhoso. E maravilhoso também você ler livros com suas amigas, né? Convenhamos. Em março, eu terminei Unidos pela Eternidade, que foi um livro que eu recebi daquele clube de livros do Letra Espírita, que eu comentei com vocês algumas vezes, e eu dei 3 estrelas para ele. É um livro que se passa, se eu não me engano, no período da Peste Negra. Aqui na capa, não sei se vocês conseguem ver, tá? Aquela máscara, aquele capuz que as pessoas usavam no período da Peste Negra. Tem aqui uma carroça, tem um castelo. A capa denuncia, assim, dá várias dicas do que se passa. Mas para ilustrar melhor, eu vou ler a sinopse para vocês, se vocês se instigarem. Me contem aqui, não só desse livro, mas se vocês se instigarem por outros livros. A sinopse. As visões de Isabel foram um prenúncio de uma difícil decisão para partir ao lado de seu irmão Henrique em busca de um novo lar, enfrentando uma viagem repleta de perigos e desafios. Henrique, um jovem idealista, jamais imaginou encontrar em sua nova vida um grande amor que colocasse em dúvida sua mais importante escolha. O romance espírita, Unidos pela Eternidade, ditados pelo espírito Juvenal, se passa num dos momentos mais devastadores vividos pela humanidade, quando a peste negra se infiltrou primeiramente na Europa e depois pelo resto do mundo, dizimando milhões de pessoas. Como vivenciar tanto sofrimento, preconceito e abandono, sem macular a alma com sentimentos de revolta e vingança? Como crer na providência divina em momentos de tanta dor? Viaje conosco neste envolvente romance, ditado pelo espírito Juvenal, e se comova com seus personagens. Aqui, lendo a sinopse, eu me lembrei de 2 coisas que me impactaram muito nesse livro. A primeira foi o quanto a gente vê coisas que hoje em dia são banais e a gente não tem ideia da dificuldade que foi implementar naquela época. Por exemplo, saúde básica, noções de limpeza básicas. A gente não tem ideia do quanto era horrível aquele período das pessoas jogarem, aqui relata bem, né? Jogarem fezes nas ruas, de usarem como suas privadas, de não higienizarem os alimentos, de comerem as coisas de maneira porca, nossa, gente, é tanto absurdo, tanto absurdo. E quando ele disse assim, olha, gente, a solução para a peste negra é a limpeza, as pessoas não acreditavam. Quando o Henrique veio com essa sabedoria, que a gente sabe que não é uma sabedoria aleatória, é algo que você realmente vivencia, e ele vai espalhando isso ao longo das viagens que ele vai fazendo pela Europa para disseminar esse conhecimento. As pessoas não acreditavam, principalmente as pessoas da corte. As pessoas ignorantes o ignoravam e as pessoas ignorantes o ignoravam e as pessoas importantes o desprezavam. Então, é uma luta constante, foi uma luta constante para implementar coisas que hoje são básicas, por exemplo, você lavar as mãos antes das refeições, de você lavar os alimentos, de você cozer os alimentos, de você lavar as mãos antes e depois de utilizar, de fazer as suas necessidades, tomar banho. Coisas básicas que antigamente, não há tanto tempo atrás, a humanidade não praticava. Então, quando a gente pensa assim, hoje em dia a vida tá melhor, muitas vezes a gente ignora esse pensamento, a gente julga esse pensamento, a gente diz assim, nossa, hoje em dia o mundo tá muito pior. Mas se a gente olha para pouco tempo, não tá não. Tá bem melhor em muitos aspectos. Outra coisa que me chamou a atenção, eu disse que foram 2, a primeira foi essa, a segunda foi o quanto esse espírito era nobre, de abdicar de tudo. E quando se via em sofrimento da sua alma, ainda assim abdicava. E a sua humildade, a sua mudança interior, tocava os outros a mudar-se também. É aquilo que uma frase atribuída a São Francisco de Assis. Pregue o evangelho, vai e pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Ele fazia isso. E foi algo que me impactou muito. Foi um livro que falei muito bem, mas aí dei 3 estrelas. Porque não foi um livro que eu achei, oh meu Deus, achei que poderia ser maior. Eu senti falta de ser um livro maior. Eu achei um livro muito curto.
pra ser sincera. Foram 239 páginas, mas a letra é bem confortável. E eu senti falta de desenvolverem mais essas histórias, de conhecer mais os personagens, de conhecer de ambientação. Eu senti mais falta de ambientação. Eu fiquei carente disso. Mas eu entendi que a mensagem principal não era essa. A mensagem principal foi passada e foi muito bem passada. Por isso eu achei um livro bom. 3 estrelas pra mim não é ruim, gente. 3 estrelas pra mim é bom, tá? Vocês vão ver que a maioria tem 3 estrelas. 3 estrelas pra mim é bom. O outro livro que eu terminei em março foi O Sinal dos Quatro. E aí, novamente, desse livro aqui, foi publicado em 1890. 3 anos depois do primeiro livro. Foi um livro que eu não gostei muito. Não gostei muito, achei um livro muito confuso, eu não tava engatando, não tava entendendo a leitura, não tava entendendo o contexto, não tava entendendo os personagens, eu achei confuso. Eu não sei se eu não tava dando atenção suficiente ao livro, se eu achei que fosse ser um livro mais tranquilo, como foi o primeiro do Arthur, né, desse mundo de Sherlock. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui engatar muito bem, então eu dei 2 estrelas. O outro livro, terceiro, né, do mês de março, foi O Morro do Pai Inácio. No primeiro vídeo desse canal eu falo sobre esse livro aqui, que eu estava lendo ele, e aí abandonei, passei outras leituras na frente, depois retornei a ele. Foi um livro que gostei, lá abandonei porque estava achando chato, mas depois voltei a gostar. É um livro que eu gostei muito da ambientação, essa ambientação nordestina. Ele vai falar da história do Morro do Pai Inácio. E envolve 2 temas que eu gosto muito, que é os pretos velhos e esse ambiente nordestino, de boiadeiro, dessa cultura, dessa ambientação, que é algo que eu gosto bastante. Vou ler a sinopse para vocês. Em razão da arrogância desenfreada e dominado pelo ciúme, Bartolomeu arquitetou um plano que acabou por ceifar pelas mãos do ganancioso coronel Tertuliano a vida de sua esposa Mariana, bem como a do seu filho que ele carregava. Como era de se esperar, após a desencarnação, Bartolomeu vagou por regiões trevosas durante várias décadas, onde enfrentou sofrimentos terríveis. Entretanto, o nosso Criador, em sua misericordiosa e justa bondade, ofertou-lhe a oportunidade de uma nova reencarnação, agora como Inácio, na condição de escravizado, para que tivesse outra chance de se redimir com aqueles espíritos a quem outrora infringiu tantas dores. Ambientado no sertão baiano, Morro do Pai Inácio nos ensina que todo ato praticado contra a lei divina provoca um desequilíbrio que precisa ser reparado. No entanto, as penalidades não são eternas, pois o objetivo é apenas restabelecer o equilíbrio, o cumprimento de tais penas fica subordinado ao livre-arbítrio de cada um, podendo ser abreviado pelo sincero arrependimento e o desejo de reparação. Esse livro eu gostei, comecei gostando, depois ficou tedioso e voltei a gostar de novo. Portanto, eu dei 3 estrelas. Vi muitas críticas negativas, se eu não me engano, no Scooby. Não me recordo agora onde foi, mas eu gostei bastante. Eu acho que ele cumpre o que propôs, sabe? Conta a história do Morro do Pai Inácio, através de uma perspectiva de psicografia, de inspiração. E é isso, sabe? Não tem muito, ele não promete tanto. Eu acho que o que promete mais é o prefácio. O prefácio, a introdução. Eu acho que a apresentação e a introdução prometem demais. E aí cria uma expectativa nos leitores. Eu criei essa expectativa que me foi frustrada e depois eu entendi a real proposta da leitura. Então é isso, foram 3 estrelas. É um livro do Letra Espírita, mas que eu comprei numa feira de livros. Com cupons, é claro. Não foi um livro que eu recebi deles. Ainda no mês de março, finalmente terminei esse daqui, Allan Kardec para Todos. Passei um bom tempo lendo. Foi um livro chato, gente. Não vou mentir pra vocês. Foi um livro chato, mas que eu entendi a sua importância. Portanto, eu dei 3 estrelas, porque eu achei bom ao que ele se propôs. Eu gostei pessoalmente? Não tanto. Mas é porque não dá pra você gostar tanto quanto você gosta de um romance. É um livro que vai fazer uma síntese de todas as obras principais do Allan Kardec. Então não vai ser uma coisa, nossa, muito legal. O que me deixou cansada da leitura, digamos assim, coloquemos nesses termos,
foi o fato de todo o capítulo para todo o livro ele seguir o mesmo formato. Exatamente o mesmo formato. A mesma quantidade de páginas para cada livro. As mesmas coisas, assim, tudo que falava de um, ele relacionava aos pontos principais do outro, em outras páginas. Então, aquilo dali foi me deixando, poxa, eu entendi que dessa forma fez parecer que nenhuma obra é tão mais importante do que a outra. Todas as obras são de igual importância. Mas ainda assim, me deixou, poxa, parece que o cara não tem criatividade, sendo que ele tem. O trabalho é muito bom. É cheio de imagens. É cheio de... Deixa eu mostrar pra vocês. A produção gráfica dele é muito boa. Olha como é legal. Ele vai começando falando de Allan Kardec. E aí ele fala sobre a vida escolar dele, sobre as obras básicas. E aí dentro disso, ele vai apresentando cada obra. Aqui começa o Livro dos Espíritos, e aí ele vai fazer um resumo, uma síntese do Livro dos Espíritos. E ao final de cada capítulo tem uma atividadezinha e uma mensagem. E aí todo o capítulo segue o mesmo formato. E aí tudo bem, podia ter no final uma atividadezinha e a mensagem, mas poxa, mesma quantidade de páginas, mesma ideia, mesmo... Sabe? Seguiu tudo muito, muito igual. Podia ter uma dinamicidade. Mas tudo bem, entendi a proposta e dei 3 estrelas. Achei bom para o que se propôs. Esse foi o bom. Também recebi ele na Letra Espírita, né? Apesar de ser da FEB, mas é aquilo que eu falei pra vocês naquele vídeo que eu gravei. Tá. Em março, eu iniciei o 3º livro de Sherlock, desse volume ainda, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, que é um compilado de contos. E eu nunca terminei. Mas para 2026 coloquei como meta terminar um livro de contos. E aí eu estou pensando nele, né? Só que, gente, ele é bem grande. Olha. Isso aqui não é nem o início, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade do livro de contos. Ó. Daqui pra cá são 2 romances. Aqui são 2 romances. Aqui é o compilado de contos. Vocês podem ver que é bem maior do que os 2 romances. Então é muita coisa. E aí você termina um e você... Tá, chega. Vou dar um tempo. E aí demora mais pra você terminar, porque são contos curtos, né? Certo. Ainda em março, eu iniciei Mindset. Cheguei ainda em 50%, mas aí abandonei. E eu não lembro por que eu abandonei. Eu acho que outras leituras foram passando na frente. Eu tirei até o marcador pra retornar. Porque eu não lembro já de muita coisa. Então eu vou retornar e terminar de ler. Mindset. Acho que vocês já ouviram falar dele, né? É a nova psicologia do sucesso, é sobre psicologia de crescimento, sobre quanto a sua mentalidade, a depender de como você usa a sua mentalidade, aquilo dali vai dar frutos diferentes. Então, se você tem uma mentalidade limitada, eu não consigo, isso é muito difícil pra mim, naturalmente eu vou criando barreiras, eu vou me desestimulando. Quando eu penso como desafio, eu vou encarar esse desafio, isso aqui é legal pra mim, eu vou conseguir crescer melhor com isso. Quando você se tira da posição de, vão me acusar por eu estar sendo uma fraude, vão me acusar pelo meu desempenho, e você coloca na posição de, vou aprender com essa situação, independente do que der, você muda a sua mentalidade e você tem frutos diferentes. Até onde li é basicamente isso. E aí ela vai te dando vários exemplos em vários ambientes. Esportes, mundo corporativo, familiar, escolar, dentre outros. Encerrei março. Abril, eu terminei Tudo Tem Seu Preço. Nasci Vegas falei, gente, que livro bom! Livro 4 estrelas, tá? Vocês podem perceber que esse é o segundo 4 estrelas do ano. O primeiro foi Um Estudo em Vermelho e logo em seguida esse. Logo em seguida esse é ótimo, né? Depois esse. Tudo Tem Seu Preço é um livro maravilhoso. Se eu puder indicar um livro espírita daqui pra vocês, é esse daqui. Esse aqui me fez pensar sobre relacionamentos, sobre finanças, sobre reencarnação, sobre a atual encarnação, sobre família, com outras perspectivas. Foram muitas áreas da minha vida
que foram afetadas por reflexões graças a este livro aqui. Este livro aqui é maravilhoso. Eu indico muito para vocês. Vou ler o sinopse para vocês. O progresso do mundo moderno nos oferece facilidade de conforto e prazer, de luxo e beleza, motivando-nos à conquista do sucesso. A natureza é riqueza e sabedoria em abundância, mostrando-nos que Deus nos criou para usufruirmos de todas as boas coisas da vida. Contudo, todo progresso só é positivo quando inclui em suas metas o sucesso de seu meio social. Infelizes daqueles que, na ânsia de prosperar, atropelam os direitos dos outros, violando a lei da integridade universal, achando que cortam o caminho. Perceberão que o egoísmo e a ganância não são funcionais para se manter o fluxo da abundância divina a seu favor, pois a natureza responderá com violência corretiva, ensinando-os que só o verdadeiro bem é capaz de proporcionar a prosperidade completa. O caminho da verdadeira vitória é sempre árduo e cheio de surpresas desafiadoras, que determinarão o desenvolvimento de nossos potenciais inatos, garantindo a evolução do nosso espírito eterno. A cada novo minuto você tem a liberdade e a responsabilidade de escolher para onde quer seguir, mas é bom lembrar que tudo na vida tem seu preço. E essa sinopse foi feita pelo Luiz Gasparetto, né, que é o filho dela. Descobri, inclusive, acho que foi nesse livro aqui, que o filho dela tem a mediunidade de pintura, mas que eu acho que ele também escreve, né, porque ele escreveu essa sinopse. Enfim, se você sabe aí disso, me conta aqui nos comentários, me informa, que eu sou nova nesse mundo. Tô descobrindo. Ainda em abril, eu comecei o livro Falso Espelho, da Gia Tolentino. Só que eu comecei eu comecei no Kindle, por indicação da Júlia Leivas. Eu já indiquei o canal dela aqui no YouTube, em um outro vídeo. E indico novamente, Júlia Leivas. Apesar de eu não acompanhar mais tanto hoje em dia, mas ela tem um trabalho muito bom sobre desinfluenciar as pessoas. Enquanto as influências estão indo por um caminho, elas estão indo pelo caminho contrário. E funciona muito bem. Mas eu não consegui terminar esse livro, eu não me engatei na leitura, pensei que fosse engatar, pensei que fosse ser um livro que fosse me ajudar a engatar na leitura, porque depois desse livro aqui as expectativas subiram. E aí, não engatei, abandonei, tá tudo certo. Em maio, nada feito. Em junho, terminei esse Razão e Sensibilidade, que era para eu ler com um grupo de amigas, mas que eu atrasei bastante, completamente na leitura. Dei 4 estrelas, já falei sobre ele, não vou me alongar. É um clássico, maravilhoso, muito bom, que eu gostei. Gente, o vídeo tá dando 30 minutos de gravação. Esqueci de pedir para vocês beberem água, né? Bebam água. Mas eu espero que você tenha pegado seu chá, sua água, seu café, sua Coca-Cola, seu suco, ou o que quer que seja, sua bebida para acompanhar. Porque vocês sabem, quando eu começo a falar, eu falo bastante. A verdade é essa. Então, essa foi a minha pilha de livros lidos de janeiro a julho. Foi isso, Brasil? Foi isso, de janeiro a julho. Ah, Bina, mas tu não falou de julho. É porque em julho eu não li nada, então eu termino em junho. Então foi de janeiro a junho. Tá, saldo até aqui. Alguns livros abandonados, alguns livros deixados pelo caminho, poucas leituras, mas leituras de qualidade. Ah, gente, o único livro que foi abaixo de 3 estrelas foi um do Arthur Conan Doyle, que foi um clássico, que valeu a pena eu ter lido, que foi o segundo livro do Sherlock Holmes, né? É O Sinal dos Quatro. Mas que é um livro que eu gostei, que ainda assim não foi péssimo. Não foi pra mim, no momento não foi pra mim, e não quero ler de novo. Acho que Um Estudo em Vermelho pra mim tá bom, e esse estudo de contos que eu vou tentar me dedicar esse ano. Terminando o pronto-socorro, eu vou tentar ler um conto por semana, ou um conto a cada 15 dias, ver como é que vai funcionar, tá bom? Estará entrando para o meu caderno de metas de 2026, que é inclusive algo que eu quero mostrar para vocês, meu caderninho de leituras de 2026, porque eu fiz uma coisinha mais bonitinha esse ano, pesquisei no YouTube inspirações, inclusive inspirações da nossa Guiana brasileira,
de Portugal. E eu espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês tenham gostado, principalmente desse livro, desse vídeo. Eu quero saber quais foram as leituras de vocês deste ano, de janeiro a julho, ou se vocês quiserem me contar ao longo do ano todo, tudo bem também. Eu estarei disposta a ler todos os comentários e conversar com vocês, porque eu gosto, assim, dessa forma eu acabo pegando indicações de livros e vocês podem também estar indicando para outras pessoas que estão lendo seus comentários. Então, às vezes a pessoa vai na seção de comentários, eu faço muito isso, tá? Em vídeos de leitura, eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu vou lá na seção de comentários e procuro livros, outras indicações. Pego as indicações do vídeo e pego as indicações dos comentários também. É uma coisa muito legal você fazer, é compartilhar aquilo que você gosta e aquilo que você também não gostou, desabafar, tá bom? Esse é um espaço também para isso. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Te espero no próximo vídeo. Te espero também no próximo vídeo falando sobre as leituras de agosto a dezembro, porque o mês já tá acabando, eu já sei que eu não vou ler mais nada, já terminei o que eu tinha para terminar de ler e vou gravar em breve. Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.